O que eu quero passar para vocês é uma experiência própria e que isso marcou a minha vida. Eu disse para vocês que eu iria estar enviando aqui, experiências que eu já tive com Deus, tanto experiências no mundo físico. Se você acredita em Deus, no poder de Deus, na ação de Deus, que Deus também escolhe pessoas para missões, para obras na terra, então tema a Deus, não brinque com Deus. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, quero contar para vocês uma experiência e que eu acredito que vai abrir os olhos de vocês. Para quem acredita e confia em Deus, vai ter mais segurança que eu e você temos em Deus quando temos uma vida diante do Senhor, como eu acabei de falar, né? Então, assim, toda a oração que tinha na igreja, oração da manhã das 6 horas da manhã, oração do meio-dia, oração das 6 horas da tarde, campanhas, tudo eu estava envolvida há um tempo atrás, só faz alguns anos, né? O que eu quero passar para vocês é uma experiência própria e que isso marcou a minha vida. Eu disse para vocês que eu iria estar enviando aqui, experiências que eu já tive com Deus, tanto experiências no mundo físico como no mundo espiritual, porque eu sei que isso pode ajudar você a crer mais, confiar mais em Deus, aumentar a tua fé para que você também alcance sua vitória. Bem, esse vídeo é em relação à segurança e confiança em Deus. Mas também para quem não teme a Deus, para quem brinca com Deus, passe a levar mais a sério, porque Deus, a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus, os olhos do Senhor, são como chamas de fogo, olhando os fiéis da terra. Quem são os fiéis? São aqueles que têm uma vida de oração, que têm uma vida diante de Deus em temor e amor ao seu Criador. E ao chegar na minha casa, preste bem atenção o que aconteceu. E eu estava muito dedicada a evangelismo, a obra, aquele período. Então, assim, como agora eu vivo assim, naquele período, vivia em jejum, oração direto. E aconteceu que naquela manhã que eu fui para o ciclo de oração, depois fui evangelizar, cheguei em casa ao meio-dia, um certo vizinho que era contra os evangélicos, contra os crentes, fez uma festa na frente da minha casa. Ali, gente, eles colocaram mesas, cadeiras e começaram a beber, como se a frente da minha casa, que era ampla, a frente fosse a casa deles, né? E fizeram maior arruaça lá e música na frente da minha casa. Eu simplesmente olhei para aquilo, não falei nada, não bati boca com o vizinho, com nada. Entrei para minha casa, botei o rosto no pó chorando e dizendo: Deus, eu não aceito isso. Eu que sou crente, sou tua serva, não faço isso. O que está acontecendo, Senhor? E eu chorei, clamei, e disse: Deus, age por mim, Senhor, o que eu posso fazer? E me sentia muito envergonhada, gente, sabe? E o que aconteceu, gente, naquela semana aí? Eu peguei, orei, entreguei para Deus. Naquele momento que eu chorava, eu só ouvi aquela voz dizendo: conta os dias. Conta os dias, tu verás que eu sou o Senhor na tua vida. E aí eu levantei, me deu ânimo naquela hora. O Senhor falou comigo, eu estava sozinha naquele momento com Deus e comecei a louvar o Senhor dentro da minha casa, não abri nem a janela da frente e só fui louvar o Senhor, E de repente, com meia hora depois, tiraram tudo, mesa e saíram de lá. Eu acredito que o vizinho viu que eu não gostei, mas não falei nada, fui só louvar a Deus lá dentro da minha casa. Enfim, gente, o que aconteceu naquela semana? Agora eu vou te contar o juízo de Deus. Semana, aquele mesmo vizinho que morava ao meu lado, ele tinha um filho de 2 aninhos, eram mais ou menos uns 2 aninhos. Toda vez que eu chegava da igreja, aquela criança sorria para mim, dava tchauzinho e saia correndo. Era tão lindo, Gente, do nada, naquela semana, ele simplesmente tropeçou em uma pedra no quintal de casa e correram para tudo que foi médico. O pai dele tinha condições. E ele pegou, gente, a criança nem sofreu, sabe? Ele simplesmente, se não me engano, foi apêndice sulfurado, eu acho, coisa assim. E ele correu naquele momento,
Em poucas horas, ele correu para tudo quando foi médico, não tinha os aparelhagem no médico, no hospital muito bom, que ele pagava super caro, e mesmo assim a vida do filho dele não foi salva. E aí, quando foi naquele, foi de manhã e à tarde, o corpinho já estava na casa dele, na sala da casa dele. Gente, eu tremia dos pés à cabeça, e Deus dizia para mim: eu não disse que eu sou o Senhor da tua vida, que eu vejo todas as. Então, assim, gente, eu tremia dos pés à cabeça. Tremia, 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 meu corpo tremia todo. E Deus dizia, lembrando o que ele tinha me falado: ai daqueles que tocam nos meus pequeninos, sabe? Não faça um crente derramar lágrimas, sabe? Por você estar prejudicando ele, agindo contra ele, sabe? Então, Deus, assim, a Bíblia diz que Deus ele tem ciúmes daqueles que são seus. A lágrima do crente, ela tem muito valor para Deus. Independente o que é, se um crente ele vive em oração, uma vida diante de Deus, a dor muito maior do que a. Existe muitas pessoas que são bem-sucedidas hoje, têm uma casa boa, um carro, uma empresa, sabe? Que isso são consequências, muitas vezes, de orações de pessoas que servem a Deus, às vezes a mãe, o pai, um amigo, alguém que até um dia pediu oração, e se tornam mais tarde, quando tem alguma posição, inimigos da verdade, inimigos dos servos de Deus, passa a perseguir, e às vezes pessoas que do nada, usadas mesmo pelo adversário, odeiam, né, aqueles que têm uma vida diante do Senhor, de oração. Então, aquele homem, ele se achava porque tinha dinheiro, tinha uma boa posição financeira, tinha está passando agora, muitas vezes pessoas que perseguem cristãos, você vai passar mais tarde, porque Deus, ele não dorme, Deus, ele é justiça, ele ama o seu povo. Então, ele vê o justo sobre a terra. Então não há por que duvidar do amor e da fidelidade de Deus. Deus, ele tem o seu tempo de agir, o seu tempo de operar. Ele faz do mais miserável pecador um excelente homem. Deus é soberano. Ele tem o poder da vida e da morte sobre as suas mãos. Tudo está no controle de suas mãos. Deus, ele vê todas as coisas como um labareda de fogo. Depois de um tempo, eu soube que aquele homem havia largado a sua mulher mesmo, né, e vivia com aquela outra senhora, o qual eram meus vizinhos, né? E já era o segundo filho, o que importa agora é que ele tinha uma nova família, não importa o seu passado, mas ele estava mexendo com um povo que amava e adorava a Deus e não deveria envergonhar o evangelho na vida de ninguém e respeitar religiões das pessoas, já que elas serviam a Deus, eram evangélicas, né? Pois que respeitasse, pois Deus ama aqueles que respeitam, independente de quem você quer amar e servir, né? E se servir a Deus, tem um Deus que guarda e zela pelo seu povo, assim como cada um segue o que quer na vida. Aquele homem passou a servir a Jesus também. E aquele lar que eu vi tantas lágrimas, gritos, né, de quando levaram o filho dele, ele gritava: quem levou meu filho? E chorava desesperadamente. Agora era um lar que havia louvores a Deus, sim. Aquele casal agora passava a passar o dia todo louvando a Deus, iam para a igreja e eu fiquei muito feliz. Esse é o final dessa história. Deus é lindo. O Senhor levou uma criança para ele lá para o reino celestial, mas também abençoou aquela família com a salvação e abençoou aquele lar. Entendeu o agir de Deus? Ninguém, mas ninguém mesmo, entende o agir de Deus. Quando Deus quer operar na sua vida, quando Deus quer operar na sua família, na sua casa, no seu lar, seja onde for, Ele move reinos e montanhas, Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer, pois Ele é o Criador. Sim, Deus usou aquela ocasião para
dar uma balançada naquele lar. Deus usou meu exemplo de vida de uma fiel serva de Deus que orava e buscava o Senhor. Sem palavras, Deus agiu, pois na frente da minha casa sempre houve culto para alcançar almas a Jesus.